Amém? Confesso para vocês que eu tenho há algum tempo, bastante tempo, orado sobre algumas coisas em relação à igreja, em relação às direções, né, para onde caminhamos como ministério, como igreja, e tenho sido muito zeloso e temeroso em relação a isso, para que não seja guiado pelo coração, né? A gente tem um coração tendencioso, e Deus tem confirmado muito, tem falado muito, e são coisas que eu tenho compartilhado com algumas pessoas, obreiros, líderes, pastores da igreja, e que aos poucos eu creio que a gente vai conseguir estabelecer algumas transformações, algumas mudanças em relação à igreja, a maneira como a gente funciona, mas é para melhor, é saudável, a gente precisa melhorar, amém? À medida com que a gente cresce, amadurece, nossas roupas mudam. Muda ou não muda, gente? Uma criança, quando sai da infância, ela entra na adolescência, ela já não quer usar mais algumas roupas, ela começa a querer usar maquiagem, né? Então, à medida com que amadurecemos, nós vamos mudando, né? E nós entendemos que é tempo de mudança. Deus tem falado isso para nós. E o que tem me preocupado muito, querido, em relação à saúde espiritual, à saúde emocional, nossa, né, como igreja do povo. E então, aos pouquinhos, né, na próxima reunião de obreiros, inclusive, que vai ser no primeiro domingo de junho, é isso mesmo, né? Quero passar mais detalhes para os nossos irmãos que estão mais envolvidos aí, algumas coisas que nós vamos fazer, vai ser muito bom, eu creio que vocês vão gostar. E uma das mudanças principais que nós vamos realizar em relação ao ensino, aquilo que é ensinado na igreja, amém? A gente se preocupa, a gente fica, ora, né, Deus, né, o que ensina, o que a gente fala, o que a gente prega, né? Sempre quando alguém vai trazer uma palavra aqui, tem essa preocupação de ensinar. E a gente tem uma base de quem nós somos como igreja, e nós somos uma igreja o quê? Bíblica, simples e contemporânea. Tá? Isso é quem somos. Se você olhar lá naquela plaquinha na entrada, você vai ver isso. Quem somos? Uma igreja bíblica, simples e contemporânea. Bíblica porque qual que é a nossa base? A Bíblia. Né? Então, por isso que eu tenho conversado com algumas pessoas assim, pergunto sempre, vocês são o quê? São pentecostais? São isso? É armeniano? Irmão, nós somos aquilo que a Bíblia diz que a gente e nem sempre ela vai se enquadrar dentro de um formato estabelecido por homens, mas ela tem que ser bíblica. Amém? Então, uma igreja bíblica naquilo como ela se expressa. Simples, porque a gente tem que simplificar ao máximo a maneira da gente ser, e contemporâneo por ser atual. Ou seja, a gente tem que responder, querido, aos anseios, trazer resposta pela palavra de Deus para aquilo que esse povo, nós, nos dias de hoje, buscamos respostas, né? Em Atos tem um texto que fala assim, que Davi, tendo servido a sua própria geração, ele morreu. Diz que Davi, ele serviu, atendeu a sua própria geração. Então nós devemos, como igreja, responder aos anseios dessa geração. Que geração? Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, adultos, né? Por isso que nós funcionamos também em ministérios, jovens, mulheres, crianças e tal, para tentar tocar todas as gerações através da palavra de Deus. Então, e hoje não é por falta, ninguém pode dizer que não conhece ao Senhor, não conhece a palavra de Deus, por falta de acesso, por falta de oportunidade. Né? Eu tenho amigos que são missionários que eles dedicam a vida deles a um projeto de tradução da Bíblia para povos não alcançados. Eles fazem faculdade, teve uma formatura agora, recente, de um grupo de irmãos que tem se empenhado na tradução da palavra para povos que não têm nem a língua escrita ainda. Eles têm o dialeto, mas não têm a língua escrita. Então são missionários, na maioria das vezes, que estudam para transformar a língua deles em escrita para poder traduzir a Bíblia e ensinar, alfabetizar esse povo para eles terem acesso à palavra. Nós temos o acesso ilimitado. Então, a questão é que tipo de acesso, que tipo de informação que a gente tem trago, né? E a gente tem um desafio, porque o algoritmo é terrível. O algoritmo, você sabe disso, você está ligado mais do que eu, que ele faz o quê? Ele direciona a nós aquilo que é do nosso interesse. É ou não é verdade? Então o algoritmo, ele sabe ler, essa tecnologia sabe ler o que a gente precisa ou o que a gente deseja.
Então ele começa a enviar baseado, ou ele lê o que a gente deseja. Ele calcula você, uma mulher de 30 anos, que baseado naquilo que você pesquisa, baseado naquilo que você escreve lá, naquilo que você curte, ele vai criar um perfil, seu perfil, e vai começar a enviar para você informação e de repente você está envolvido com aquilo. E isso é perigoso, porque a gente acaba sendo suprido naquilo que o nosso coração deseja. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser atual para os dias de hoje, né? Então você lê um jornal e lê a Bíblia e você consegue com a Bíblia responder as questões que estão sendo colocadas no jornal. São tanta coisa. Por isso que a minha preocupação como pastor, querido, eu tenho sinalizado isso, nós vamos voltar para a palavra, amém? A gente vê às vezes, e foi necessário por um tempo, às vezes vê situações de pessoas, o que está acontecendo politicamente, o que está acontecendo na geopolítica, o que está acontecendo no mundo, e a gente tenta trazer respostas bíblicas para essas questões. Mas nós deixamos de olhar para o fundamento. Nós deixamos de entender a base do Evangelho. E nós precisamos, por isso que hoje, não sei se tem um cartaz aí da pregação, eu queria convidar, desafiar você para uma jornada de conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, depois também vou anunciar como e quando isso vai acontecer. Nós vamos voltar aos estudos bíblicos, amém? Estudos bíblicos, estudar a Bíblia. Durante a semana, durante o dia, você pode ouvir e assistir quem você quiser, bispo, apóstolo, profeta, pregadores, de qualquer que seja a denominação. Você tem a liberdade e você tem acesso para isso. Mas eu quero te convocar, igreja, para você sentar comigo para estudar a Bíblia. Entendeu? Para estudar a Bíblia. Você trazer todas as suas questões sobre qualquer assunto que de repente gera dúvida no seu coração, para que a gente possa sentar e estudar isso juntos. Amém? Então, é um outro que está sem a data. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos. Eu quero te chamar para avançar para uma vida madura. Quem é maduro aqui no Evangelho? Quem é maduro? Nós nos entendemos maduro, né? E não quero fazer pegadinha com você, mas eu quero fazer uma avaliação para a gente caminhar no sentido de maturidade, né? Se você perguntar para um menino de 15 anos, para ele, você sabe o que você faz da sua vida? Sabe o que ele vai dizer? O que você acha? Se você perguntar para um menino de 16 anos, você sabe o que você quer? Você sabe cuidar? Eu sei cuidar de mim mesmo. Mas será que ele tem essa maturidade de vida ainda? Então vamos caminhar um pouquinho e eu quero até o final dessa palavra te desafiar para uma jornada de conhecimento em busca dessa maturidade na palavra de Deus, amém? O que seria um fundamento? O que é um fundamento? É uma estrutura básica que sustenta tudo, não é isso? É um alicerce de um edifício que sustenta. Então, um fundamento, ele é calculado a partir da ideia daquilo que você quer estabelecer em cima dele. É ou não é verdade? Se você vai construir uma casa térrea, você não precisa fazer alicerces muito profundos, muito fortalecidos. Agora, se você vai fazer um sobrado, se você vai fazer um prédio, as estacas precisam estar mais profundas, a estrutura tem que ser mais firme. E alicerce, querido, você só faz uma vez. Eu vou falar uma coisa para você, né? Quem constrói, quem já está construindo, quem já construiu. Quando você chega na fase de acabamento, você pode comprar a sua luminária na Shopee, você pode comprar algum acabamento na Temu, você pode comprar qualquer coisa de decoração em qualquer site desse aí, pode não ser de ótima qualidade, você troca. Mas para trocar um fundamento é algo muito difícil. Você não compra ferro 3/8 na Shopee. Você não compra saco de cimento, talvez até compra, né? No Mercado Livre. Mas esse tipo de material, querido, precisa de lugares específicos onde são especialistas naquilo que estão construindo. Então, para que a gente possa construir a nossa vida, para que você possa construir o seu ministério, para que você possa construir o seu casamento, para que você possa educar os teus filhos, eu te pergunto, que alicerce que vai sustentar tudo isso? E com que estrutura você tem para sustentar um casamento? Baseado no quê? Então, por isso que nós precisamos voltar. Eu quero te convidar a voltar aos fundamentos da fé. E a Bíblia vai falar muito sobre árvore, né? Vai comparar muito a gente com árvore, com oliveira. Salmo 1 fala, né? Como uma árvore plantada junto ao quê? Aos ribeiros de águas, né?
cuja raiz ela vai, né? Então a árvore tem essa ideia da estrutura, né? Uma árvore também, para que possa suportar o peso dos galhos, do fruto, não precisa de um tronco forte apenas, mas precisa também de raízes profundas, ou que se estendem, né? Ao redor, para que possa suportar isso. E isso explica porque talvez muitos de nós não suportamos na vida alguns processos, porque nós temos raízes rasas, a nossa estrutura não tem suporte para aguentar o que está por vir. Então, desejar a gente viver os frutos de uma vida com Jesus sem fundamento, que não é um erro que a gente comete. É como você chegar para alguém, evangelizar alguém e falar: Jesus te ama, Ele morreu na cruz para te salvar, Ele entregou a vida dele para te dar a vida eterna, vem para Cristo agora, porque agora Deus vai te dar uma nova vida, um novo casamento, Deus vai restaurar tudo em você. E é verdade, mas não é toda a verdade. Para que você possa viver isso aí, você precisa estar estruturado, fundamentado no Senhor, para que possa suportar todos os processos. Concorda comigo? Olha que Efésios no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz sobre fundamentos. Qual que é a importância dos fundamentos, né? Que nós vamos estudar, nós vamos caminhar, nós vamos pela palavra olhar. A importância dos fundamentos. Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 19. E aqui ele está falando para a igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Versículo 20, nós vamos ler até o 22. Edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e tendo Jesus como pedra. O que é o edificados aonde? O que diz respeito, o que seriam os apóstolos e os profetas? Na palavra, naquilo que eles ensinaram, naquilo que nós aprendemos. No Antigo Testamento, nós estamos falando de profetas. Os 5 primeiros livros foi escrito por um profeta. A Bíblia fala que Moisés era um profeta, né? Então ele trouxe do Senhor ali. E nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento ali. Nós temos os apóstolos que escreveram. Então o fundamento nos foi transmitido. Versículo 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Segura isso aqui. Nós somos edificados para nos tornar um templo. Sabia disso? E para que serve o templo? Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora deixa eu usar esse exemplo aqui. Quando você começa a construir uma casa, já dá para morar nela? Você fez o fundamento, já dá para você morar nela? Você levantou as paredes, já dá para você morar nela? Você colocou a laje, já dá para morar nela? Depende, né? Já dá mais ou menos, mas não é confortável, mas já dá, não é? Então, à medida com que você vai avançando nessa construção, se torna um ambiente mais confortável para habitar nele. O que está falando é o seguinte: a nossa vida cristã é uma construção, começa no fundamento. E nós levantamos, vamos ajustando essa construção para se tornar morada. Ou seja, talvez, pensa comigo se eu posso fazer essa referência, esse exemplo, talvez a minha vida não esteja ainda no ponto do Espírito Santo habitar. Ele vem me visitar para ver como é que está essa obra. Ele ajuda no processo, mas ainda não é um lugar que está pronto. Não estamos prontos para certos processos, não estamos prontos para algumas conquistas que a gente diz que Jesus conquistou para nós. A gente fala: Deus vai fazer isso, Deus vai te dar isso. E às vezes a pessoa ela entrega a vida dela para Jesus, ela começa a caminhar, ela está colocando os fundamentos, mas ela já quer assumir compromissos com coisas que ela não tem estrutura para suportar. Mas o fundamento ele é importante. Só há um crescimento saudável, querido, se tiver um fundamento bem posto. Isso é num casamento, isso é numa empresa, isso é no ministério, mas principalmente na vida cristã. Amém? Não é só você frequentar a igreja. Não é você ficar indo no material de construção, lá no Telha Norte, ficar olhando lá, olha o que tem tudo aqui, que a sua casa vai ser construída. É assim que funciona? O que você tem que fazer? Você tem que olhar, você tem que comprar, assim que entregar, você tem que fazer o quê?
Tem que estabelecer. Então imagina que a igreja é como se fosse um material de construção, onde aqui nós temos todas as ferramentas, todos os materiais. Onde nós buscamos isso? Na palavra. O Espírito Santo é o nosso construtor, é aquele que está aqui nos auxiliando. E a gente vem aqui, a gente ouve, a gente recebe. Nossa, esse acabamento no meu coração, na minha casa, na minha vida emocional ia ser tão lindo, é isso que eu quero. O que eu preciso para ter esse tipo de acabamento, esse revestimento? Olha, você precisa de santidade, você precisa de oração, você precisa de intensidade. Então é isso que eu quero, vou pagar o preço para ter isso, para estabelecer minha vida no Senhor. Aí você vai para casa e você esquece. Ou você compra, mas está lá, guardado até hoje e não instalou. Então a nossa vida é uma construção. Estou chamando a sua atenção para isso. E vou dizer alguma coisa para você. Jesus morreu, Ele se deu a toda a humanidade. Você concorda comigo? Deus amou o mundo que deu. Diz que Jesus, Ele demonstrou seu amor se entregando por nós. Então esse amor, esse doar, esse dar, foi para todo mundo. Então deixa eu reformular aqui. Jesus morreu por todos, mas nem todos podem suportar caminhar com Cristo. Sabia disso? Ele se deu por todos, mas nem todos têm estrutura para uma vida caminhando com Ele. Isso é uma realidade. Então muitos vão ficar pelo caminho, por isso que a gente precisa fazer uma conta. O IBGE fez uma pesquisa que saiu, acho que em 2022, de que 20% das pessoas que se dizem cristãs, principalmente evangélicos, 20% dos 100% daqueles que se dizem evangélicos, são desigrejados. Eles não frequentam nenhuma igreja, mas eles se consideram evangélicos. Não congrega em nenhuma casa. Esse 22% de desigrejados equivale a 8% da população brasileira. Esse 8% da população brasileira equivale a 16 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, mas não congregam em nenhuma igreja. Não tem fundamento. Por que as pessoas não conseguem permanecer? Por que as pessoas não conseguem estruturar uma vida cristã com um fundamento? Lucas, no capítulo, talvez a resposta seja essa: cálculo. Alguém já começou a construir alguma coisa sem fazer as contas? Pela necessidade você fala assim, não, eu consigo até lá, a gente cai para dentro, né? Coloca umas tábuas na janela, a gente entra. Você pode fazer esse cálculo, deu até aqui, daqui não dá mais, agora vamos ter que esperar um próximo ciclo, juntar o dinheiro, terminar de pagar o que a gente financiou para a gente começar de novo. E é normal isso, não tem problema nenhum. Mas olha só, Lucas no capítulo 14, versículo 27 ao 30. E quando a gente fala, eu já preguei isso aqui, a gente fala muito sobre planejamento, sobre qualquer coisa, mas o assunto que Jesus está tratando, irmão, é sobre ser discípulo, é caminhar com Cristo, é vida cristã. E olha, Jesus vai falar aqui no versículo 27, Lucas capítulo 14, versículo 27. Então, hoje você vai fazer uma conta. Hoje você precisa calcular, eu acredito que você já fez isso, por isso que você está aqui. Mas nós precisamos, inclusive, quem chega, quem a gente vai pregar o evangelho, querido, às vezes a gente ilude as pessoas, a gente está fazendo errado. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Olha, Lucas 14, 27. Quem está dizendo é Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu. Se a gente não estiver disposto a pagar o preço, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Chega na concessionária, fala assim, eu vou para comprar um carro de 30 mil. Eu fui com o pastor Natalino uma vez, muitos anos atrás, lembra, pastor? O pastor estava procurando um carro, tinha um orçamento. Mas chegamos lá, tinha tanto carro. Mas 30, irmão, para 40 é quase nada. Você já passou por isso aqui? Você foi certo chegar lá, mas 30, mas para 40.
Mas que é 50 mil? É quase 30. Aí você sai de lá, irmão, endividado. Irmão, 10 mil para 4 é quase a mesma coisa. Não é? Aí se você não faz as contas, aí você vai, daqui a pouco as coisas começam a apertar, e não é o diabo, irmão. Deus não te abandonou, o diabo não está furioso, mas é o que a gente não calculou. E caminhar com Cristo é a mesma coisa, você tem que fazer o cálculo se você vai suportar o que Cristo vai te propor. Versículo 28, vamos seguir lá. Qual de vocês, e o que ele falou? Falou assim, ó, se alguém quiser me seguir, toma sua cruz e ele diga assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aqui não está falando de construção, está falando de alguém que decidiu seguir a Jesus e parou no meio do caminho. Aquele que um dia falou assim, eu sou crente, batiza nas águas, e daqui a pouco ele está no meio do caminho e desistiu de caminhar. E as pessoas vão assim, ele começou e não foi até o fim. Não está falando de construção, não está falando de financiamento, não está falando de nada. Ele está falando de quê? Vida cristã. Por isso que ser de Jesus e ser discípulo de Jesus precisa de um cálculo. Por isso, para se você vai entrar no ministério, se você vai assumir o chamado de Deus para a tua vida, você tem que fazer o cálculo se você está disposto a ir até o fim. Você concorda comigo? Nós estamos falando de maturidade. Eu estou falando para crentes que vão suportar até a vinda de Jesus, amém? Eu estou falando de crentes que vão suportar até mesmo que venha a perseguição. Crentes que vão no dia bom e no dia mal, vão glorificar o nome de Jesus. E só vai viver dessa maneira quem tiver fundamento. Porque só quem é firmado na rocha suporta enchente, chuva e alagação e vento e não se abala. Só quem tem a fundação profunda. Então, eu, como pastor dessa igreja, eu quero seguir este caminho para a igreja multiforme. Entende? Então, assim, eu gostaria que você avaliasse isso. Muitas pessoas não completam a sua carreira porque não fizeram o cálculo. Então, é o pacote todo. Pararam porque não calcularam o preço. E a gente prega muito sobre os benefícios, muito sobre fruto, mas a gente prega pouco daquilo que é necessário para você chegar até lá. É ou não é verdade? Então, quando você vou dar o exemplo do financiamento. Fala assim, olha, foi para comprar de 30, 50 mil. E ele não vai falar do valor que você vai pagar no final, ele vai falar assim, quanto que tá bom a parcela para você? Não é assim? Não, eu consigo pagar até R$1.000. Olha como bonzinho nós somos. Então nós vamos fazer 80 parcelinhas de R$1.000. Você foi lá comprar um carro de 30, saiu devendo 80. Ele falou assim, mas dá uma entrada que você ameniza. Aí a gente vai. Então a gente vende um sonho para as pessoas. Vida eterna, salvação, prosperidade, libertação. Não vai ter mais droga. Teu marido não vai ver mais pornografia. Você agora sabe, vai crescer cabelo. Que caneta emagrecedora, nada. O Senhor opera tudo em todos. Ele faz, Ele é capaz. E você fala, uau. Você pergunta quanto custa? Não, eu vou de vez em quando lá na igreja. Eu oro quando dá. Eu leio a Bíblia, quem sabe talvez. Mas eu escuto louvor o dia inteiro. Você não calculou o preço, irmão. Aí vem o vento, vem as traições, vem o desemprego, vem as mentiras. E aí do nada, de repente, você desanima. Do nada, de repente, as coisas começam a desmoronar. Aí você começa a ir aonde? Correr atrás daqueles que vão reforçar que amanhã vai ser melhor. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
que alguém colocando a mão na sua cabeça vai mudar tudo, que uma oferta que você fizer vai mudar tudo. Você não calculou o preço. Porque está querendo colocar o telhado sem ter fundamento. Está querendo comprar uma cadeira massageadora sem sequer, irmão, ter um chuveiro. É ou não é? Quer ter um iPhone 17, não tem nem reboco na parede da sua casa. Já viu aqueles memes? Já viu aqueles memezinhos, né? Eu rio com aquele lá, né? A gente vivendo uma vida de frutos sem estrutura, sem base, sem fundamento. Vivendo em nome do Senhor, mas totalmente raso. Seguir a Jesus custa caro, querido. E não é uma culpa de Jesus, porque Jesus não faz propaganda enganosa. Faz ou não? Ele chegou para aquele jovem e falou: se você não vender tudo que tem e me seguir, você não é digno de... Vai embora. Não tem barganha com Jesus. Eu morava no Rio de Janeiro e a gente recebia muito estrangeiro. Então na missão, vinham os estrangeiros, americanos, todo mundo, e às vezes a gente levava eles para conhecer Copacabana à noite. Em Copacabana à noite tem uma feirinha de Copacabana. Tem um monte de coisa, artigo, turista e tal. E tinha um turista que ele tinha visto uma harpa, uma coisa antiga, uma harpa aqui. Só quem quer, mas vai lembrar que ela é uma harpa grande assim, ó, que você coloca um papel dentro, ia tocando assim, ia fazendo som mesmo sem saber. E tinha um americano que ele gostou daquela harpa. A gente passou e a gente orienta eles assim, ó, quando você vê alguma coisa e gostar, fala pra gente, que a gente vai negociar. Porque os vendedores, eles vendem que uma pessoa estrangeira, o que vai fazer? Eles são terríveis. Taxista e camelô é terrível no Rio. E aí, beleza. E a gente estava lá, e eu acho que, se não me engano, naquela época era R$80. Eu perguntei, quanto custa a harpa? 80. Do nada aparece o gringo com a harpa, todo felizão. Eu falei para ele, comprou? Ele falou assim, comprou. Falei, quanto você pagou? 500. Falei, pagou barato. Por quê? Porque ele não sabia barganhar. Mas a gente vai lá e fala, qual é? Não é? A gente faz isso? Qual é? Não, estamos aqui. Caraca, irmão. Aí você vai, tenta, convence e tal. Né? E aí ele vai estabelecer o valor de acordo com o cliente, né? Ele vai olhar o padrão, ele vai ver o negócio, então ali ele vai dar um valor. Nesses lugares é assim, turístico, eles cobram mesmo. E a gente também é assim quando você vai comprar alguma coisa, você vai falar, você está negociando brasileiro, coisa de brasileiro. Ah, faz por tanto? Não dá. Então beleza. O que você espera? Oh, pera aí, vem cá, vamos conversar. Então você vira as costas para o vendedor e fala assim, e aí esperando que o vendedor chama você. Aí quando ele fala, ô irmão, aí você, agora sim. Jesus falou para o jovem, se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Mas o jovem falou assim, Senhor, como é que eu faço para ter tudo isso aí? Como é que eu faço para viver essa vida? Como é que eu faço para ser seu discípulo? Jesus falou assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Diz a palavra que o jovem saiu. Jesus não foi atrás dele, dizendo, oi, não, na verdade, sabe o que é? Não precisa vender tudo não, só me segue. Jesus não foi atrás, porque ele não é vendedor que barganha nem negocia. E às vezes a gente fica procurando o lugar mais barato. A gente fica procurando o preço que se adequa àquilo que a gente pode ou que a gente está disposto a pagar. Quem estabelece o preço é Jesus. E nós não podemos ser uma igreja que barganha, porque a vida eterna não tem preço. Você pode, quebrou uma peça do seu carro, o vendedor ou o mecânico vai falar assim, primeira linha ou segunda linha? É ou não é? Tudo. Original ou paralelo?
Com Jesus só tem original. Mas a gente vende muito paralelo. É fácil viver o evangelho hoje em dia, querido. É do jeito que você quer, no tempo que você quer. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga. Ah, mas deixa eu enterrar meus pais. Que os mortos enterrem os seus mortos. Ou você faz como tem que ser feito, ou não. E Jesus não vai atrás de ninguém. O preço é alto. Então o valor do fundamento, né? O Ezequias, quando a gente foi fazer a laje lá, o caminhão descarregou lá uns ferros. Quantos ferros que eram lá? Cadê o Kias? Não vi ele agora. Mas aí tinha lá o valor lá, não sei quantos mil reais, só ferro. Meu Deus, ele nem vai ver isso daqui. É caro, irmão. Então, querido, é o caminho que nós vamos. Olha só, Mateus capítulo 5. O preço é alto. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Olha só que interessante. E eu quero chegar nesse nível. Vamos ver se você vai junto comigo nesse nível aqui, ó. Mas eu lhes digo: amem os seus e ore por aqueles que... Segura aí. Eu falei, irmão, é interessante, porque qual é o evangelho que a gente ouve? É o seguinte. Eu acho que eu falei no domingo, outro dia. Qual é o evangelho que nós pregamos hoje? Se você não é valorizado no lugar que você está, saia. Né? As pessoas precisam saber o teu valor. Você precisa ser reconhecido, glorificado. Deus vai te levantar e te vai fazer bem-sucedido. Glória a Deus. Nós pregamos, nós falamos isso daí, mas não é toda a verdade. A gente está falando de maturidade, amém? O que é ser um cristão maduro? O que diz lá o texto? Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Isso daqui é fácil de viver, sim ou não? Isso é coisa de criança no sentido não ofensivo, mas de menino, aquele que está começando, não é coisa de gente madura. Agora olha só, por que eu tenho que fazer isso, Jesus? Por que, pastor, que eu preciso fazer isso? Versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos do Pai. Não é só virar as costas e sair porque a pessoa está me perseguindo, porque o inimigo, a gente pode definir inimigo de muitas maneiras, né, gente? Por que a pessoa se torna inimigo, enfim. Mas por que eu tenho que orar e por que eu tenho que perdoar meu inimigo? Para que vocês venham a ser. Agora, a chave está nessa palavra filhos. Essa palavra filho significa filho maduro. Não é que se você não conseguiu perdoar, que você não conseguiu orar pelo seu inimigo, que agora você perdeu a sua salvação. Não, você continua sendo filho de Deus, mas filho criança, não filho maduro. Nós estamos falando de maturidade, amém? Então, nós estamos caminhando para chegar nesse nível, irmão. Ruios, filho maduro. Irmão, quero chegar... Mas a gente é tão legal falar de Pedro. Quando ele chegou lá, arrancou a faca e passou. Eu sou assim, eu sou assim. Mas eu quero falar igual a Jesus. Bate no rosto, eu dou outra face. Eu sou manso e humilde. Caminho a segunda milha. Perdoo, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E isso é maturidade. Maturidade é suportar a ofensa. Maturidade é você suportar a traição, é você perdoar, é você pagar para restaurar aquilo que foi perdido, porque trocar é fácil. Então, e você pode ir para o céu sendo um filho infantil, mas eu creio que Deus ele conta com filhos maduros. Então, essa jornada de maturidade, querido, como igreja, vai levar um tempo. Né? Nós vamos relembrar algumas coisas, nós vamos ser aperfeiçoados, mas nós precisamos nos concentrar nisso, amém? E aqui, olha, existem duas palavras aqui que eu citei, mas
que a gente vai ver, que é o Teknon. Eu lembro do pastor Natalino, que eu lembro que você ensinou isso aí já há muitos anos. Teknon, que significa filho recém-nascido. Criança, filho recém-nascido. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Coloca lá, anota aí, João 1, 12. Ali no original, no grego, vai estar Teknon. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Esse filho de Deus, querido, é filho criança, é filho recém-nascido. Quando nós reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando nós confessamos Ele como Senhor, quando nós nos rendemos a Jesus, nos tornamos filhos. Mas que filhos? Filhos recém-nascidos. Filhos que precisam ser cuidados, que precisam ser alimentados, que precisam ser zelados, que vão ser cuidados por um Pai amoroso. E está tudo bem, é isso mesmo, todos nós chegamos desse jeito. Filhos pequenos, que precisavam ser cuidados. Como Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo significa tornar-se como criança. Aprender tudo de novo, se estabelecer, se fortalecer. E todos nós aqui chegamos dessa maneira na presença de Deus, como filhos recém-nascidos, amém? Só que quanto tempo, querido, que uma criança, um recém-nascido, ele precisa para amadurecer e crescer? Quanto tempo o recém-nascido ele precisa para desmamar? Quanto tempo o recém-nascido ele precisa para andar sozinho? Que ele pode ali limpar-se sozinho, que ele pode tomar banho sozinho, que ele pode se alimentar sozinho, que ele pode sair de casa sozinho? Quantos anos? Então, qual é o tempo da maturidade cristã? É isso que nós estamos falando. E eu não posso dizer que é o mesmo tempo de uma criança. Se eu pudesse falar, então, quem tem 10 anos de evangelho precisava estar nesse nível. Não é sobre isso. Mas nós precisamos crescer, amém? Então existe o Teknon e existe o Huios. O Hui é a mesma palavra que a gente vai encontrar na Bíblia para filho, só que é filho maduro. Filho maduro, filho já adulto. Eu posso falar, chamar de filho um recém-nascido e posso chamar de filho um homem de 40 anos. Posso ou não posso? Os dois são filhos, mas um é infantil, o outro é maduro. Exemplo de Huios. Olha lá, Romanos 8,14. Que é um filho maduro, um filho responsável. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filho é filho maduro. Dizendo, todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos maduros. Porque um filho infantil, ele é conduzido pelos seus desejos. É ou não é? A criança, quando ela tá, o recém-nascido, quando ele está com fome, o que ele faz? Quando ele está sujo, com a fralda suja, o que ele faz? Quando ele está com sono, o que ele faz? Então o filho imaturo, querido, ele não é guiado por ninguém. Ele é guiado pelas suas necessidades, pelo seu desejo. Se não está bom para ele, não vai estar bom para ninguém. Agora o filho maduro, como diz aqui, ele é guiado pelo Espírito Santo. O filho maduro, o Espírito Santo fala, ei, shh! Ele fala, tá bom, sim. O filho maduro, antes de ele tomar qualquer decisão precipitada, ele fala assim, eu tenho família e filho para cuidar. Ele está no trabalho, querido, suportando coisas, ele fala assim, eu não precisava estar suportando isso. Eu vou chegar lá e vou falar, mas eu tenho filho para alimentar em casa. Eu tenho esposa, eu estou construindo a minha casa, eu tenho um gato, um cachorro para alimentar. Então você é guiado pelo Espírito. Você toma decisões não baseadas naquilo que você gostaria, mas agora com maturidade você escuta o Espírito Santo. Filhos maduros. E nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? E o que acontece quando você reúne um monte de crianças, gente? Ore pelas nossas irmãs do Ministério Infantil. Não é fácil, irmão. Pega uma hora e vai lá ver como é que é lá. Né? Tem que ter a manha. Agora imagina se fosse todos nós aqui fôssemos crianças, a gente estaria nessa calma que está aqui? Ah, difícil, hein?
Quando reúne criança, essa é uma bagunça, porque a criança ela quer satisfação, ela quer entretenimento. Ela vai falar assim, tá chata aqui. Eu não quero estar aqui. Estou com fome. Quero ir no banheiro. Não gosto. Criança. Ela valoriza demais as suas necessidades. O que acontece quando se reúne um monte de adulto? O que acontece? Você tem interesse. Se é solteiro, você já vai olhar assim, quem sabe, né? Se você tem uma empresa, você já vai pensar, quem sabe que arruma um cliente aqui hoje. Quem sabe a gente não faz uma parceria. Adulto, ele tem propósito. Ele não faz nada sem propósito. Chama depois dos 40 anos, você sai de casa para qualquer coisa, irmão? Só se tiver comida e cadeira, a pastora está falando. Você pega os adolescentes, irmão. Vamos ali, vamos aonde? Eu quero nem saber, ele quer sair de casa. Ele quer ir, ele quer ver possibilidade, oportunidade. Irmão, nós, para sair de casa, você tem que calcular o trajeto, você tem que saber a hora, quem que vai estar lá, o que leva. Você não sai sem propósito da sua casa. É ou não é? Eu só vou lá porque a pessoa que eu gosto está lá. Entende? Eu só vou lá porque eu preciso fazer network. Você vive por... Criança não, irmão. Criança, chega no restaurante, está lá no lugar que ninguém conhece, está lá a criança. Aí vi outra criança. Quer nem saber quem vai e tal. Vira os melhores amigos. Depois dos 5 minutos virou um pior inimigo, irmão. Me bateu, chorou. Assim é reunião de crente infantil, reunião de crente adulto. Crente infantil está assim, o que eu tenho lá? O que tem aqui? Não está nada de legal? Está ruim, isso aqui é meu amigo, não é mais meu amigo, é meu amigo, não é meu amigo. Aí eu sei que tem, você não, de adulto, aqui eu vim buscar alguma coisa. Eu vim para entregar alguma coisa. Eu vim para fazer relationship with the Holy Spirit. Eu vim para me relacionar com o Espírito Santo. Eu vim para ter comunhão. Eu vim para fazer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que estar aqui para fazer. Irmão, isso é maturidade. Junta um monte de criança. Né? E agora então vamos lá. Como que a gente pode se tornar maduro, gente? Como que a gente pode se tornar maduro? Hebreus capítulo 5, versículo 11. Nós vamos ler até o 14. Através dos fundamentos. A gente só vai ter uma maturidade. Irmã, ninguém se torna maduro por tempo de experiência. Sabia disso? Acontece muito em empresa. O cara está lá 25 anos na empresa. Chegou um menino que tem 20 anos. Já assumiu uma função na frente dele. Ele fala, tem 25 anos de empresa. Você fala inglês? Não. Você tem faculdade? Não. Então, tempo de casa não garante promoção, querida. Mas busca conhecimento, aprendizado. E isso te coloca na frente. Então, como se tornar maduro? Não é tempo de crente, não. Vai discutir com o outro. Você vai discutir. Mãe, eu sou crente. Da minha época, isso aí não vale nada, não. Da época sua, não. Amém? Hebreus 5, olha só, o autor diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram... Vou te trazer aqui. Qual que é o contexto da igreja, querida, aqui? O pessoal estava banalizando o evangelho. Não tinha tanto interesse por conhecimento. E diante das muitas doutrinas, corrompia as pessoas. E havia apostasia. Pessoas estavam abandonando a fé, como os dias de hoje. A pessoa chega na igreja esperando uma coisa. A pessoa, ela cria uma ilusão, talvez, né? Eu estou generalizando aqui, né? Cada realidade. Ela vê alguma coisa, ela chega aqui com uma expectativa. Você assiste a live de um lugar, fala assim, é isso que eu quero, chega aqui, não é daquele jeito. Você gera uma expectativa no pastor Ednei, chega ali, eu achei que era do jeito, mas não é. Eu achei que ele era perfeito, mas não é. E aí a gente vai desanimando, vai deixando de crer. Deus não vai suprindo as nossas expectativas, daí a gente vai deixando, a gente tem que fazer outras coisas. Então havia apostasia, havia fraqueza. Aí o autor ele vai falar assim, eu falo o autor porque
Eu não sei quem que escreveu Hebreus, alguns falam que é Paulo, outros falam que é Silas, outros falam que é tanto, mas alguém escreveu, amém? Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Olha ele dizendo assim, poxa, mas essas coisas que nós temos para trazer para vocês é difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos ao aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser o quê? Mestres. Rapaz, que lapada, hein? Vocês deviam ser, mas a gente tem dificuldade de transmitir isso para vocês. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente o quê? Os princípios elementares da palavra de Deus. Repetente. Vocês precisam voltar para a escola dominical. Vamos começar de novo, porque eu queria ter conversa com vocês, mas vocês não têm capacidade para assimilar o que eu tenho para dizer. Então, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da... Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Aí, vamos ler até o 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Gente, é palavra dura ou não é palavra dura? Pessoal, a gente poderia estar falando de outros mistérios. Imagina se João, eu queria falar para vocês, irmão, o que eu vi lá realmente. Eu queria poder revelar para vocês o que eu vi de verdade lá. Paulo, eu queria... manifestar para você coisas espirituais, que vocês discernissem coisas que humanamente não se consegue definir, mas vocês ainda são leitinho. Agora, o que é isso? E esse leite aqui, deixa eu te falar, é leite materno. Esse leite, irmão, não é leite de vaca não, é leite de mãe. Ele está falando assim, por quê? Vocês têm que voltar para o peito da mãe, leitinho TT. Vocês precisam ser cuidados, não tem condição de você sair não, filho, desse jeito, não. Não tem condição não, às vezes a gente está emocionalmente tão... Irmão, sai na rua, não sabe ouvir um elogio, nossa. Não consegue ouvir um elogio. Não sabe ouvir uma crítica. Não sabe bater de frente com a realidade do mundo. Já volta aos céus, ô vida. O mundo acabou. De leitinho. E aí, aqui ele vai fazer uma comparação interessante. Leite, aqui é leite materno. Então, ele falou assim, vocês ainda são bebês. E o que é comida sólida? O que seria comida sólida? Imagina aqui dentro do contexto bíblico da época, o que seria uma comida sólida? Sim, que passa a mastigar, mas que tipo de cardápio? Que tipo de comida? Me chuta aí. Carne. Eu sofri muito isso no Rio de Janeiro. O que é? Carne. Porque a comida mais sólida que você tinha dentro desse contexto que eu consigo imaginar é carne. Como é que você consegue carne? Abre a geladeira, pastor, você é doido? Não é assim que consegue carne. Como é que você consegue carne? Tem que, ou você cria ou você caça, não é? Você tem que abater o animal. Você tem que preparar o animal. Você tem que cozinhar. Você está entendendo? Ele falou assim, vocês, eu queria dar para você carne. Aí a gente já imagina assim, o apóstolo chegando aqui com uma bandejona, com churrasco. Não, ele está falando assim, era para vocês estarem caçando. Era para vocês irem, vocês criarem, você matar, você processar, você gerar. Agora vocês têm que estar grudado. Alguém está falando o seguinte: leite materno diz respeito sobre alguém que processa e te entrega. Comida sólida diz respeito àquilo que você mesmo foi lá e fez. Você tem maturidade para gerar.
E eu não sou contra mesmo, querido. Vai, se você precisar, vá mesmo. Terapeuta e psicólogo, nós temos terapeutas e psicólogos aqui na igreja. Mas, querido, mas hoje há uma assim, o que é de gente que procura os outros para poder resolver os seus próprios problemas e elas não têm maturidade para assimilar as coisas da vida. Nós chegamos assim, a gente não sabe de nada, mas a gente conhecendo a palavra de Deus, os fundamentos, quem Deus é, quem Cristo é, quem nós somos neles, como é que o mundo é, aí a gente vai sendo fortalecido a cada dia. Amém? Então qual que é a diferença aqui de um filho criança e de um filho adulto? A criança dá trabalho. O adulto assume o trabalho. É ou não é? Dentro da sua casa você já não chegou e falou assim, ó, você já tem idade para lavar a louça. Você já pode buscar uma Coca-Cola lá fora. Já pode trabalhar, viu? Então, filho infantil dá trabalho. Filho adulto assume trabalho. Filho infantil consome. Filho adulto serve, provê. Como é que nós podemos olhar os filhos de Deus na casa do Pai? Quem dá trabalho, mas não assume trabalho. Quem só consome, mas não provê. Aí a criança se torna uma demanda, né? O adulto se torna um recurso. Quando Deus olha para mim, se Ele vê uma criança, eu me torno uma demanda. Agora Ele vai ter que pegar outro para cuidar de mim. Agora quando Ele me vê adulto, Ele me vê um recurso. Agora Ele vai me enviar para cuidar de outro. Como é que eu sei a diferença de um cristão maduro e um cristão ainda no leite? Que ele às vezes é preciso de... E tem criança que é assim, que dá trabalho mais do que as outras, né? Talvez eu precise de 2, de 3 para cuidar dele. E tudo bem se você está nesse processo, se você já passou no processo. É assim mesmo. Não é para sentir ofendido, não. Ai, a pessoa se chamando... Não. É normal. Todos nós passamos por esse processo. Mas uma hora vai ter que acabar. Uma hora, querido. Alguém vai chegar e falar para você, ei, fião, vai cuidar daquilo lá. Vai fazer tal coisa. Vai ser, eu não sei o que tem. Por quê? Porque nós deixamos de ser uma demanda e nos tornamos um recurso nas mãos do Senhor. Nos tornamos útil para o reino de Deus. É assim que funciona, é sobre isso que Hebreus está falando. Olha, preciso dar leitinho para vocês, já era para estar. E qual que é o benefício, né? Se o meu convite aqui para encerrar, é para que a gente assuma uma jornada de maturidade. Se você aceitar fazer isso comigo, eu vou estar ensinando isso. Eu quero uma igreja madura, amém? Mas sempre vai ter criança no nosso meio, amém? Porque um lugar que só tem velho também é chato. Então a gente vai criar filhos maduros para gerar crianças para a gente fazer eles se tornarem maduros. Então sempre vai ter que ter um ciclo. Vai ter que ter os maduros e vai ter as crianças chegando para a gente cuidar, para a gente, né, lidar e ganhar, busca outro e ganha e amadurece essa e vai e ganha e amadurece essa, assim que funciona. Mas qual que é o benefício da maturidade? Eu coloquei aqui, Romanos 8,14, quem é maduro é guiado pelo Espírito Santo. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo ou quem é guiado pelo Espírito Santo aqui, amém? Romanos 8,14, ali fala de filhos maduros, que tem a direção do Espírito Santo, irmão. Só que é o seguinte, não é sobre Deus falar, é sobre a gente ouvir. Porque tem quem fala, tem. Agora a questão é se nosso coração quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. Orientação tem, palavra tem, direcionamento tem. Agora a gente quer ouvir? Né? Não adianta você chegar para o guarda de trânsito e falar, não, é que eu estava com pressa. Você não viu a placa? Estava lá, mesmo que você não tenha visto, mas estava lá. Então não tem desculpa. Então, qual é o benefício de ser filho maduro, querido? Ser guiado pelo Espírito Santo. É você, irmão, ser consolado pelo Espírito Santo. É você ser amparado pelo Espírito Santo. É você ter Ele como seu parceiro, como seu melhor amigo. Aleluia! Gálatas 4:7. Outra vantagem, se você quiser entrar nessa jornada comigo, de se tornar maduro. Gálatas 4:7. Você tem herança. De sorte que já não é servo, mas filho. Se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Que filho que é aqui? Filho maduro.
Filho de menor tem herança? Tem, mas não pode. A partir de quando que ele pode ter acesso à herança dele? A partir que ele se torna adulto. Todo mundo aqui tem herança, certo? Mas se você e eu não nos tornarmos maduros, nós não podemos acessar a herança. Então, às vezes a gente quer acessar algo que a gente não tem maturidade para alcançar ainda. Não tem liberação. Agora, o dia que nós nos tornamos maduros, todas as bênçãos celestiais estão liberadas para nós. Então, o convite é para a gente se tornar maduro. Para a gente também o quê? Ter acesso às heranças. E não só da vida eterna, mas como também aquilo que o Senhor liberou para nós nessa vida ainda. Ele só vai entregar na mão de quem é maduro. E são muitos aqui, mas eu vou falar só mais um. Romanos 8,19. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uau! É quando a gente tem autoridade. Não sei se você já viveu alguma coisa assim. Tem alguma coisa para resolver no seu trabalho, de repente só a sua função pode fazer aquilo lá. Tá aquela bagunça, aquele caos. Ah lá, chegou. Tá uma bagunça na empresa lá. Pastor, chegou, pastor, chegou, agora vai resolver. Entende? Tá lá, ninguém sabe fazer. Não, chegou, agora vai. Pastor Natalino chegou lá, vai resolver agora. Agora o cara tá lá aflito, que quer trabalhar, né, pastor? Tá, chegou, pastor, está não, agora chegou o cara, chegou o técnico. E o cara chega como? Autoridade. Sai daí, deixa eu resolver. Não é? Filho maduro. Então, aqui diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros. E não adianta a gente colocar as crianças para manifestar, não, que a gente não vai resolver. Olha só, vou falar uma coisa para você, igual assim, às vezes, pode acontecer, chega alguém na igreja, eu estou criando uma história, senão nós vamos ficar, quem? Chega alguém na igreja que precisa de ajuda, que tem uma dificuldade, alguém que está chegando agora no Senhor, é um filho infantil, recém-nascido. Aí você pega o irmão, vai lá irmão, vai lá, ajuda o irmão, caminha com ele. Aí você espera que você vai ter um recém-nascido e você tem outro lá queimado. Chega lá, ele vai estar alimentando. Chega lá, os dois estão chupando chupeta, os dois. Aí o outro acabou se envolvendo e se perdendo com o outro. Por quê? Porque é infantil, meu irmão. Não é maduro. E aqui eu quero concluir. Essa é a introdução da mensagem. Que eu vou começar a semana que vem. Sobre fundamentos. Hebreus capítulo 6, versículo 1, e eu vou te falar quais são os fundamentos que se você não quiser ouvir, você nem precisa vir nenhum dos dias. Mas você fala assim, eu quero, porque nós lemos aqui em Hebreus que ele falou assim, de fato, pode abrir lá no capítulo 6, mas eu estou lendo o 5:12. De fato, embora a essa altura já devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós somos todos infantis, mas estou dizendo que a gente vai voltar a ver quais são os elementos fundamentais da fé. Você está comigo em Hebreus capítulo 6? Portanto, deixemos o quê? Olha o convite. Deixemos o quê? Os ensinos. O que seria um ensino elementar? Básico. Ou aquilo que é básico. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para Amém? Você aceita aí o desafio? Bora! Sem lançar novamente o quê? O fundamento. Opa, peraí. Se nós estamos fundamentados, nós precisamos lançar de novo. Quais os fundamentos, irmãos? O arrependimento. Quem tem uma tradução diferente? Abre, está todo mundo acostumado aqui, nem traz mais Bíblia, né, seus folgados? Não tem mais telão, não. Eu tenho que trazer a Bíblia e o caderninho. Eu ia até falar, não muda a versão, não muda não, vai ficar aí. Fala aí, Wesley. O arrependimento de obras mortas. Pode ser tradução. Então, de repente, só aqui é a NVI. Se a sua não for, se for NVT, vai ter outra. Mas é a mesma coisa. Mas olha aqui. Quais são os fundamentos que nós vamos revisar como igreja, querido? Primeiro fundamento,
O arrependimento de atos que conduzem, ou arrependimento de obras, ou aquilo que nos leva à morte, à perdição. Então, o que nos livra disso? Arrependimento. Primeiro fundamento, arrepende. Segundo fundamento, da fé em Deus. Primeiro fundamento, por exemplo, nós vamos falar sobre arrependimento domingo que vem. Eu vou te perguntar, você se arrependeu direito? Você se arrependeu de verdade? Porque se não se arrependeu de verdade, não tem fundamento estabelecido. Não adianta construir nada em cima, que se não tem arrependimento, você não vai desfrutar do que tem lá na frente. Tem que ter arrependimento. Então eu vou te ensinar o que é arrependimento segundo a palavra de Deus. Amém? Está entendendo? É coisa básica, tá? Não é coisa profunda de teologia, não. Coisa básica, porque nós vamos seguir o caminho em direção ao quê? Volta lá o versículo, aqui mesmo, né? Ó, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Nós vamos fazer um curso aqui, um treinamento intensivo sobre ser crente maduro. Aí, sem lançar novamente, ou seja, para que a gente não tenha que ter que ensinar de novo o fundamento. Do quê? Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Vou fazer assim. Será que a gente se arrependeu de verdade? Será que a gente crê em Deus de verdade? Será que a gente tem fé mesmo? E fé em quem? Será que o Deus que a gente crê é o Deus que a Bíblia diz que Ele é? Terceiro fundamento, versículo 2. O ensino a respeito, aqui esse nível aí, ó, do ensino de cerimônia de purificação com água. Agora eu vou perguntar, quem tem uma versão diferente, é batismo ou batismos? Batismo? Então nós vamos falar sobre os tipos de batismos. Porque diz que irmão, se você não sabe o que é arrependimento, a pessoa está lá com a camisa assim, com a cruz, eu sou de Cristo. E você olha assim, ué, mas tu é crente? É. Ué, mas não se arrependeu? Então você não dá, nem dá para passar pela próxima. O que é arrependimento? Mudar de... Ué, mas você continua fazendo a mesma coisa que você fazia quando você estava no mundo, você não se arrependeu. Reprovado. Você está entendendo? Fé em Deus. Quem é Deus? O que é fé? Igreja, é para nós. Isso que é fundamental para a nossa eternidade. Terceira coisa que eu falei, ensino sobre batismos. Quarto, imposição de mãos. Por que imposição de mãos? O que tem a ver? Por que ele estabelece como fundamento? Nós vamos ouvir aqui o que é sobre imposição. Irmão, só que isso não é num domingo só não, tá? Cada fundamento desse vai ser um domingo, amém? Então traga a Bíblia, traz caderninho para estabelecer o fundamento da sua fé. Qual que é outro? Quinto, a ressurreição dos mortos. Para a gente saber exatamente o que significa a ressurreição. Irmão, isso daqui sobre a ressurreição é tão poderoso. Paulo vai dizer que a perseguição, tudo que eles estavam sofrendo, era por conta da ressurreição dos mortos. A gente está esquecendo de alguns fundamentos. O que significa isso? O que isso implica na minha vida hoje? E a última coisa é o juízo eterno. Amém? Quais são os fundamentos? Primeiro, arrependimento. Segundo, fé em Deus. Terceiro, batismos. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. Sexto, juízo eterno. Então não perca. Por que isso é importante, pastor? Pastor, não é mais fácil falar 7 passos para alcançar a prosperidade? 5 maneiras para vencer a depressão? Se você tiver a base, o fundamento, querido, tudo isso daí você resolve. Tudo que vem depois, irmão, você conta na Shopee. Tudo dá para melhorar. Mas o fundamento tem que ser inabalável. A estrutura tem que ser firme. Então,
Volta lá ao versículo 1, a gente já concluiu, mas eu queria orar. Obrigado. Portanto, deixemos os ensinos elementares. E isso daqui que nós vamos falar ainda diz respeito aos ensinos elementares. A respeito de Cristo. E avancemos para a maturidade. Mas a gente não pode lançar mão dos fundamentos. Irmão, se você vai construir uma casinha terra, se você vai construir um sobrado, se você vai construir um prédio, eu não sei o que você vai estabelecer na tua vida. Que o Senhor te use poderosamente e que te faça alcançar tudo que você busca. Mas estabeleça um fundamento firme. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos caminhar nesse sentido. Pelo menos a princípio nos domingos, nós vamos trabalhar os fundamentos da nossa fé em Cristo. Amém? E eu queria que você não faltasse nenhum domingo, estivesse aqui todos os domingos. Eu acho que vai coincidir com o culto do encontro. Talvez no culto do encontro a gente abra uma exceção, porque, né, o culto do encontro é diferenciado, né? Mas fora isso, nós vamos trabalhar com essas ideias. E para o quê? E aí eu estou falando aqui, irmãos, por isso que eu coloquei lá pastores, líderes, obreiros, todos nós, para a gente estar alinhado na visão em relação àquilo que o Senhor Ele diz na sua palavra. Amém? E aí, eu já vou te dar um spoiler. Toda pessoa que chegar nesse lugar, entregar a vida dele para Jesus nesse lugar, ou quiser congregar conosco, vai ter que passar por todos os fundamentos, revisar todos os fundamentos da sua fé, para que possa caminhar para um caminho de maturidade. Amém? E aí eu queria fazer um convite para você. O que você acha? Vamos ou não vamos? Você topa? Vamos estudar junto? Vamos para a palavra de Deus? Então, para que a gente possa chegar até o final da nossa vida, ou até quando Jesus voltar, irmão, firme, forte e inabaláveis. Entende? Não adianta a gente construir. Até a equipe de louvor pode chegar aqui. Eu trabalho com construção. Não sou construtor. Eu trabalho com acabamento. O que eu faço? Eu só escondo as irregularidades, né? Eu trabalho com acabamento. Mas aconteceu muito aqui, acontece muito em condomínio, e tem pessoas que compram um terreno e constroem a casa para elas morarem, mas tem pessoas que são investidores, que elas compram o terreno, constroem para vender, não é isso? E eu conheci um grupo de pessoas, assim, não que eu conheci pessoalmente, mas eles eram ciganos. E o que eles faziam? Eles compravam o terreno e construíam casa. Só que olha para casa, coisa linda, irmão. Mas não tinha laje, sabe? Tinha aquele forro de gesso, tinha um telhado. Uma casa prática para construir rápido e vender. A pessoa chega apaixonada lá num condomínio fechado, ela vê aquela casa linda, tudo atualizada, com a cor, tudo bonitinho, acabamento perfeito. E ela vai lá e compra. O que acontece no primeiro ano? Nada. Que legal. Segundo ano, começa a aparecer umas trincas, a chuva vem forte, começa a vazar água, começa a dar mofo. O vizinho inventa de construir a casa do lado e vem um bate-estaca e começa a acontecer o quê? Balançar. Daqui a pouco você descobre que você entrou numa furada, porque era tão bonito, mas não tinha estrutura para suportar o tempo. E tudo que Deus faz é bom. Então tem que ser bonito e tem que ser estruturado. A tua vida tem que ser reta, limpa e durável. Que a gente não quer que daqui 5 anos olhar a foto de igreja e olhar, nossa, não está mais, não está fulano, não está ciclano, não está lugar nenhum, não, irmão. Nós estamos em Cristo, amém? Então meu compromisso como pastor, e assumo junto com os pastores dessa igreja, que nós vamos empenhar nosso tempo e nosso esforço para ensinar a igreja a ser uma igreja bíblica, simples, contemporânea, levando a gente à maturidade em Cristo, amém?